o Papo de Boteco. O único podcast que a gente conversa sobre música como se estivesse na mesa do bar. E quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, que é o Grupo Bi. Gratidão! Lembrando, esse podcast é incentivado pelo Grupo Bi. Falando só de um jeitinho um pouquinho mais sério do que a Iana, mas tá tudo Mentira, mas eu falo sério também. E hoje a gente tá com uma galera muito especial aqui, que é a galera do Grupo Bi. O Caio e a Jéssica. Me adota! A galera não tinha visto ainda vocês. Eu só queria fazer uma ressalva. Falaram que era um papo de boteca e me deram água pra beber. Então, então. o mesmo clima que eu imaginava. É porque o boteco ele vai depois. É Isso. gravação. E aí ele paga. É o after. Se tiver um segundo episódio que eu seja convidado, eu vou providenciar o boteco. Não, Combinado. que a gente não quer deixar os convidados bêbados agora. Ainda, só mais tarde. Porque o papo é sério. Às vezes. Mas então... Vamos lá, né? Pra gente quebrar um pouquinho o gelo, pra galera conhecer um pouquinho da trajetória de vocês. Então, como que vocês dois aí se esbarraram na vida, se conheceram e até chegar nisso, né? De hoje ter uma empresa e ter o Grupo Bi juntos aí. Legal. Bom, Ou fala um pouquinho de vocês também, quem vocês são. Eu trabalho no mercado de entretenimento, rádio, comunicação, música há praticamente 18 anos. Saí de casa bem novinho. Todo mundo brinca com meus cabelos brancos, que apesar de eu parecer um idoso, eu só tenho 38 anos, né? Então, mas a experiência é larga. Muita então, experiência acho que no fio de cabelo. Eu acho que quem é o mal de quem trabalha no meio da música vai envelhecendo precocemente. Eu cheguei à conclusão que eu parei de ter cabelo branco, ou eles chegaram no máximo também, mas acho que a curva de cabelo branco estava mais acentuada quando eu fazia evento. Então era tipo muitas noites sem dormir, então acho que isso levou o cabelo branco. Mas, Durmam. É, positivo. Mas... Cara, acho que a experiência, eu passei pela trajetória de praticamente quase todas as cadeiras que o mercado tem, né? Então, eu comecei no rádio, do rádio fui para produção de eventos fui para cadeira de empresário de artista para vendedor de show, trabalhar com tiqueteira, aí começar a construir uma plataforma de gestão voltada ao mercado artístico, e que acho que é toda a inspiração do Grupo Bi hoje, que nasce lá atrás, ainda com outros nomes. E lá em 2018 eu encontro a Jéssica, vindo do Rio, procurando algumas oportunidades. A gente convida ela para trabalhar com a gente. Ela abre um braço de marketing, que era um núcleo que a gente tinha para trabalhar serviço de marketing para o artista. Até a evolução de a gente chegar hoje como Grupo Bi. A Jéssica já ser uma das sócias da empresa. Então, acho que a nossa trajetória, resumidamente, com o áudio de WhatsApp, passa por toda essa cronologia. E você, Jéssica, então entrou nessa pelo marketing, chegando na... Foi. Eu tô há mais ou menos 15 anos no mercado de comunicação, né? Trabalhando desde sempre no digital e na parte de eventos também. E aí eu caí no universo da música há mais ou menos 8 anos, que foi quando eu conheci o Caio. Naquela época, fazendo mais a parte de marketing numa agência. Era apenas uma pequena camponesa. Eu era apenas uma pequena camponesa desbravando esse umbral que é a indústria. Eu confesso que no início eu fiquei bem assustada. Hoje em dia eu ainda tô um pouco. Agora, um pouco. Antes assustada, agora calejada, né? Calejada. O couro mais grosso. Aí os cabelos também começam a ficar... É isso aí, a gente vai... Ainda bem que a bicha não parece... Entendi a olhada. Quando você falou cabelo... Ele procurou no meu cabelo. Ela já tem cabelo branco? Querido, só luzes. Ela não vai pra evento, ela não dorme. É que aqui a gente tem uma ideia aqui que eu acabo colocando umas luzes mais... É pra combinar, né? Pra esconder, na verdade. A Jéssica cortou essa de evento porque ela já pegou com o Caio a experiência que é bom dormir bem, né? Não ficar virando... Mas assim, e hoje em dia, eu queria entender qual é a função de cada um em relação ao Grupo Bi. Assim, tipo, você ainda cuida só da parte de marketing, o Caio ele faz mais o escopo de gerenciamento e lidar com o famoso grosso. Então, eu queria que também vocês trouxessem um pouquinho esse lado de vocês. Pode começar com você, Jéssica, aqui eu vou dar prioridade sempre para as mulheres. Bem, como eu tenho esse know-how de marketing, né, comunicação, eu sento na cadeira hoje de head de marketing, né, do grupo, mas tenho migrado bastante para a parte do artístico. O Caio tem me provocado muito nesse aspecto. Muito também porque durante 8 anos eu lidei muito com os artistas, entendo muito das dores, dos medos, né, dos desejos. Então, acabo que tenho uma experiência com isso e estou me provocando cada vez mais a estar mais perto dessa parte de planejamento e de gestão, né? Um degrau abaixo do empresário em si, que lida muito com
parte de muitos BOs, muitos problemas e vendas de show, que é o que o Caio tem muito know-how. Mas eu estou nesse lugar agora de ser head de marketing, comunicação, indo para o lado artístico também. E aí, como a gente tem essa operação, uma das operações do Grupo B é a B-Music, que a gente faz a parte da distribuição, né, um grande ecossistema, eu também tenho olhado muito para a parte do produto do artista, a música. Então, eu também estou nesse lugar. Né? Então, eu converso com o artista sobre marketing, sobre comunicação de forma geral digital, sobre a música dele, sobre estratégias. Eu estou nesse lugar mais de penso. E o Caio está agora muito nesse lugar de executivo. Né, Caio? Eu sou aquele cara que fica quebrando 5 pratinhos ao mesmo tempo. Os pratinhos não podem cair. Mas a gente vem amadurecendo muito, acho que o negócio como um todo, de recentemente para cá, esse conceito de ecossistema também abriu frentes de negócios e a gente tem colocado cada vez mais pessoas e, com propriedade para tocar cada braço. Então, minha função é muito ajudar esse projeto como um todo de ecossistema a crescer, mas eu divido muitas outras funções ainda de auxiliar o time em campo na parte de estratégia comercial, de pegar o planejamento do artista, né, e desenhar para onde as coisas têm que ir. Então, cara, tem muito o senso da gestão macro, mas ainda a gente acaba compartilhando no dia a dia um pouco de tudo. Então, o conceito de trabalhar com várias empresas e várias cabeças faz a gente dividir essa energia. Sim. Legal. Agora, eu queria saber um pouquinho assim, dos medos e desejos dos artistas quando eles chegam, né? Quando eles chegam para tomar uma com vocês ali, naquele lugar mais descontraído, né? Tipo assim, sentado numa mesa de bar. O que vocês veem hoje que é o maior medo que o artista traz para vocês e qual é o maior delírio também? Cara, eu acho que esse é o grande ponto que eu vejo, talvez, uma imaturidade dos artistas. Eu sempre brinco e falo internamente que minha maior construção de uns anos para cá é como não construir uma expectativa errada para o artista. A expectativa é realidade. Você quer o quê? Eu quero ser um grande artista. Realidade. Tem que trabalhar muito. Aí ele sai e chora, né? É isso. Então, eu acho que é sempre essa dor, assim. E até na expectativa, porque eu acho que o mercado musical ele passa por umas paradas do básico, sabe? O artista não sabe diferenciar o que é um manager, o que é um booker, o que é um empresário, o que é um investidor. E aí, quando o cara não sabe diferenciar quem é o papel de quem, ele olha para uma pessoa e fala, esse cara vai fazer tudo para mim. E aí o cara começa a colocar a expectativa errada e se frustrar por coisas que, cara, não tá nem no meu escopo fazer isso. Então eu acho que talvez a maior dor que eu vejo no artista é ele não entender o conceito do jogo e quais são as peças que ele tem para jogar. E acho que a dor nossa é tentar dar a expectativa real para ele, sabe? Cara, agora você tá no estágio que você tem isso aqui para jogar. Joga da melhor maneira que você puder. E você acha que isso tem diferença para artista que é independente e artista que já é consolidado? Tipo, essa questão de expectativa? Eu acho que o artista que é consolidado, ele passou pela mesma dor. Ele só calejou e ficou um pouco mais maduro de entender, talvez, quem é o quê. Mas, às vezes, esse cara também terceiriza a responsabilidade do que ele poderia fazer. Porque agora eu tô empresário. Não, então ele vai fazer pra mim. Não, cara, tipo, música, construir a tua arte, imaginar o que você quer pra tua carreira, vem de você. Eu tava tendo uma reunião essa semana, foi muito legal. Vou fazer um parênteses. E eu fiquei assustado com esse número. Sabe quantas músicas o Henrique do Henrique Juliano aprende a cantar por semana? Não faço ideia. Faço ideia. 100. Caraca. É tipo a meta dele. Não, ele consome música o dia A e rotina noite. mesmo, O compositor entrou e falou pra ele assim, pô, eu te mandei uma música e tal, não sei o que. Ele começou a cantar pra mim. A música que eu mandei, ele já sabia. Então, tipo assim, esse cara consome música e vive música o dia inteiro. Então, é meio que resultado também do esforço do trabalho, né? Tipo, aí, o artista às vezes quer construir um resultado sem dar talvez a energia. Ou ele chega com aquela música e ele fala, não, essa aqui é a música. Mas é uma, né? Não, ou quer depositar tudo em cima de quem se encarrega pela carreira dele. Porque eu acho que também um ponto assim, que a galera acha é que tendo uma equipe, um manager, um empresário, vai salvar a carreira e não precisa fazer nada. Tipo assim, eu tenho um marketing agora, não vou precisar me preocupar. Pois quem é que vai botar a cara para gravar o vídeo? É o teu marketing? Exatamente. Não, você que tem que fazer. Agora, beleza, tem mas não é bem assim não, meu filho. E assim, só complementando, além da dor, né, essa frustração de ter uma rede social, que normalmente é o que o artista vem conversar comigo. Minha rede social não cresce, ninguém interage, não tem engajamento. E aí a gente para analisar, para olhar, e o artista não faz nem 50% do que deveria estar fazendo. Ou o que ele busca? Uma estratégia de viralização. É a única coisa que ele busca. Aí precisa viralizar. E qualquer coisa. conteúdo funciona para ele na cabeça dele, porque ele precisa viralizar.
Exatamente. Aí ele pensa que viralizando vai resolver a vida dele, a carreira dele, e na verdade não, né? E inclusive, eu nem indico isso para os artistas, né? Eu não gosto de buscar isso dentro de um planejamento, a viralização. A qualquer custo, né? A qualquer custo. Muito porque eu não gosto desses conteúdos de meme, porque traz um seguidor muito desqualificado. E o artista, às vezes, não consegue entender isso. E aí, quando a gente para ouvir essa frustração e depois olha as redes sociais, o que ele normalmente faz, e por isso que está gerando a frustração, é ter uns conteúdos que não têm objetivo, não comunica com uma possível base que ele poderia ter nas redes sociais, e aí fica meio claro que assim o problema está no trabalho que ele vem fazendo. E aí a gente vem com essa análise que é para trazer um caminho muito mais claro. Você sempre fala muito do que aconteceu antes do hype daquele artista, né? De analisar isso. E você acha que essa é a maior ilusão que a galera tem com o marketing digital e o crescimento das redes? A maior ilusão do artista hoje é de achar que ele vai viralizar e isso vai resolver. Você acha que essa é a maior? Preciso ter visibilidade. Tem outra grande ilusão assim que você vê que a galera, todo mundo bate, ou essa é a principal hoje em tempos de TikTok? Não. Eu acho que também tem muito senso de criar uma comunidade, Exatamente. né? Porque assim, a gente entende que o artista ele tem que botar a cara dele, mas eu acho que pra botar a cara dele, ele tem que fazer as coisas que ele gosta. Então, tipo assim, se você gosta de criar música, pensa em conteúdos que pode ser, tipo, porque é isso, não vai fazendo o que os outros fazem, Não. vai o que tem a ver com você, né? Então, eu acho que se você contrata uma empresa como o pessoal do Grupo B e tal, eles vão te direcionar para, tipo, extrair o melhor de você. Então, não pode achar que você vai depender deles e pronto, tua carreira vai estar aí feita. Precisa principalmente de você, tipo, do artista fazer sua parte. Então, meu filho, tem dinheiro para bancar o negócio aí, tem que também se movimentar, né? Que não é bem assim que a banda toca. Exatamente. E aí, complementando também isso que você está falando, eu gosto muito, o meu método de trabalho é muito entender o artista, imergir no universo do artista, porque ali eu vou extrair características, a personalidade do artista para colocar isso nas redes sociais, né? Eu não sou uma profissional que pega o que está acontecendo no mercado e replica para o artista. Eu não acredito nisso, não acredito mesmo. Eu acredito na autenticidade do artista e externalizar essa autenticidade para as redes sociais, porque através disso é que aí o público vai se conectar. Se for para ele viralizar, que ele viralize com alguma coisa que faz sentido para ele. Não, né? ainda porque isso vai gerar constância para ele também. Ainda é que psicóloga do artista, Ela porque ainda tem psicóloga. que falar, não, meninos, acredite em você, seja você mesmo. Beira isso. E aí eu queria falar um pouquinho agora também sobre essa virada de chave da Bi, né? Dessa questão de... a gente tava lendo o release antes, né? De ter batido 3 bilhões de streams e tem uns números aí, mais de 800 artistas na base e tudo mais. E aí teve decidir mudar esse jogo, né? De deixar do modelo tradicional de ser só selo distribuidora para esse ecossistema. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra galera o que é essa virada de chave. Traduzir também o que é o ecossistema para vocês e como na prática isso funciona. Né? E porque vocês têm vários escopos desse ecossistema. Então, tipo assim, por artista que está em qual estágio, quem está procurando isso. Porque é isso, às vezes o artista ele não sabe nem que estágio ele está. Ele está, eu sou música há 10 anos. Tá lá no início, lá tocando no mesmo lugar, não toca nem música autoral, só toca cover e acho que tá arrasando. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho esse lado, porque é legal o artista já saber como é que se caminha, né? Legal. Acho que tudo começa quando eu começo a gerir meus primeiros projetos artísticos, que foi lá por 2017, 2016, e eu sinto aquela dor do ficar refém do mercado, sabe? A gente entendia que, o que eu dominava? Planejamento e vender show. Só que na hora que você vai pro mercado, eu preciso fazer o marketing do artista, eu preciso digitalizar o artista, eu preciso fazer lançamento do artista, eu preciso promover o artista no digital. Aí a gente falou, cara, a gente precisa ter marketing dentro de casa. Aí a gente começa, na época, a montar um núcleo de marketing, aprender e se especializar na gestão do marketing. Aí a gente vai pra segunda dor, a gente lançar a música do artista, e aí a distribuidora ou quem a gente tinha de parceiro na época... Eu não tenho feedback se, esse cara deu prioridade no meu lançamento? Será que ele fez a melhor estratégia? Será que ele viu quem que estava concorrendo comigo no dia? Será que eu vou emplacar alguma playlist? A gente ficava sempre refém de um terceiro. A dor, eu acho que de a gente empreender e crescer a visão e construir esses braços de solução, vem disso. Né? De a gente começar a trazer para dentro de casa a expertise e tentar depender menos do mercado. E o que a gente faz dentro de casa, a gente começar a elevar um nível de excelência. Então, a gente já tinha gestão e a gente já tinha a parte de venda, que para muitos artistas é a parte talvez mais crucial. Mas gestão e vendas entra muito para um artista já para uma curva de maturidade.
né? Quando a gente começa a especializar em marketing, depois a gente traz a distribuição, a gente começa a ter contato com artistas de um universo, talvez que ainda não estavam prontos para estar na gestão e no comercial, mas que já tinham demandas de dor de trabalho. E aí a gente começa a entender, cara, a gente tem uma galera que a gente pode ajudar, e é muito daquele ímpeto de você ver um artista que tem talento, e fala, pô, eu não queria perder esse cara, acho que eu posso ajudar esse cara. E aí começa a abrir 2 caminhos pra gente, né? A gente cria o nosso próprio selo, que ele se evolui para ser uma distribuidora, e aí a B-Music nasce lá em 2018. 2018 não, minto, 2000 e... 18, 19, mas ainda é tímido. O selo 19. Mesmo a gente começa a operar em 19. E começa a fazer esse trabalho de, né, contextualizar nossas próprias distribuições. Só que quando a gente começa a trazer uma base de artistas novos e começa a fazer um trabalho mais amplo, a gente entende que, cara, bate no lance da expectativa. O artista chega aqui e fala, nossa, os caras vendem um show do fulano, Beltrano, Ciclano. Nossa, o cara já trabalhou com o artista A, B e C. E aí o artista muito cru já gera uma expectativa de relação que a gente não conseguia atender. Ele falou, cara, a gente precisa conseguir agora colocar tudo isso dentro de uma mesma forma de trabalho. Uhum. E aí a B-Music dá esse grande salto de evolução, acho que passando para ser uma plataforma que vê estágios de carreira e é o hub que conecta as outras plataformas de solução que a gente tem no grupo, né? Então, hoje a gente tem uma definição de 5 estágios de carreira, que a gente pega desde o artista que está nascendo e lançando música, quando ele começa a ter as primeiras demandas de serviço de marketing, a quando ele já está maduro, que a gente fala, não, agora eu posso conectar um braço de gestão em você e expandir o seu processo. Então, a nossa visão vem muito disso, né? De conseguir ter esse ecossistema que a gente fala, que é ter a solução dentro de casa. Então, cara, desde o penso de estratégia, lançamento, marketing, planejamento, investimento e venda de shows, a gente tem dentro de casa. Óbvio, a gente ainda não tem tudo, talvez nem seja nosso objetivo ter, porque eu acho que tem partes cruciais nisso, como produção musical, parte criativa, parte de vídeo, que, cara, é um outro drive na cabeça, sabe? Eu preciso do produtor que é especializado naquele gênero, que vai ser o parceiro do artista. Eu não quero entrar nessa seara. Mas a gente começou a entender que a gente podia fazer outras coisas. Aí vem também braços de ensino, braços de mentoria. Pô, se esse cara tá gerando expectativa errada, ele ainda não entende o que é o que no mercado, vamos falar para ele. Vamos capacitar ele para ele chegar menos cru, talvez, no entendimento do que é o que. Então a gente foi se especializando em criar esse braço, que é esse hub de soluções, é o ecossistema do Grupo B como um todo, para acho que atender o artista durante toda a jornada. Esse é o nosso maior sonho, de pegar um artista que está começando e chegar com ele lá no estágio final e falar, cara, a gente conseguiu. Tanto que acho que o último passo de grande amadurecimento que nós tivemos foi o braço de gestão, né? Que hoje a gente entende um modelo de gestão um pouco diferente do que o mercado faz, que é o modelo de cogestão. A gente entra para empresariar o artista, mas num modelo de cogestão, ou seja, eu não quero tocar o projeto sozinho. Eu provoco o artista que ele tenha a sua própria gestão, ou até que ele tenha, às vezes, um empresário dele. Eu vou plugar a nossa base para fazer a gestão dele, mas com todo o meu portfólio de serviço. Só que esse serviço de cogestão hoje ele só acontece numa curva quando o artista já está maduro e obrigatoriamente a gente só entra investindo. É porque depende do estágio do artista, né? Porque também não adianta. Porque também a gente fala assim, tem artistas que o artista independente, na maioria das vezes, ele não tem condição financeira tanto de investir numa equipe, num marketing, então ele vai acabar usando só o lance da distribuição ali. Mas tem artista que tá em início de carreira e tem grana e acha que, tipo assim, eu quero um booking. Só que, tipo assim, Mona, nem lançou o negócio ainda, quer fazer show. E eu acho que também vocês acabam trazendo essa realidade pro artista. Tipo, cara, beleza que você quer que tenha uma estrutura e tal, mas eu acho que tem que começar do começo. Tipo, o estágio que você tá, vamos fazer isso, porque assim você vai poder aproveitar melhor o seu dinheiro e com isso ir crescendo. De que nem sempre não, né? Acho que a gente pode falar que sempre não é o dinheiro que vai resolver tudo. Não. Não, e que isso acontece, né, gente? Tem gente que, tipo, o artista chega com grana, não, vamos bucar, vamos sei o quê. E, cara, o artista, ele não consegue vender show, porque ninguém conhece, não vai ter casa, tipo, não vai ter venda de ingresso, então não compensa. E aí é que tá o lance da capacitação também do artista. Ele precisa entender, tipo, em que estágio ele tá realmente para saber o que é viável para ele investir ou não. E essa talvez, só fazer um parênteses, eu acho que essa talvez é a maior provocação nossa, de que esse modelo também a gente debateu muito, né, Jéssica? A gente acho que amadureceu ele em 2, 3 anos. Não é uma coisa que a gente... esse aqui é o modelo. Não, a gente constrói esse modelo constantemente e revisa e fala, isso aqui tá errado, vamos mudar. Porque uma das maiores provocações que a gente tem hoje é
a gente criou, né, o nosso próprio algoritmo que faz essa avaliação do estágio de carreira do artista baseado em vários princípios. Quando a gente valida que o artista está naquele estágio X, por mais que ele queira pagar para estar num outro estágio, para ter um serviço mais acelerado, vamos falar assim, de entrega, de capacidade de time ou de estrutura, eu falo, cara, não cabe. O seu estágio é esse. Se você fizer o que precisa ser feito agora, você vai para o próximo. Mas eu não tenho como te acelerar nisso. E foi uma coisa que a gente foi criticado por algumas pessoas de mercado. Não, tem artista que tem dinheiro, ele já chega aqui e já pode pagar isso. Mas não vai funcionar. Vai gerar aquela famosa frustração que a gente estava falando lá no início da expectativa. Porque aí depois né? a culpa também fica para... Paguei. Mas eu paguei e tinha que ficar lá e a culpa agora é de quem prestou o serviço. Mas a nossa ideologia de trabalho ela é muito baseada nessa realidade do artista, né? No que a gente ouve do mercado e do próprio artista. E aí a gente coloca muito essa verdade na frente no sentido de... a gente busca os artistas que querem construir uma carreira sustentável. E a nossa ideologia com a jornada é isso. Então é um primeiro nível que você está hoje e que daqui a 2 anos você vai estar num segundo nível, no terceiro nível, mas algo que você se mantém nesse nível, né? E para você se manter é com o trabalho, no dia a dia, se capacitando, por isso que a gente tem muito esse olhar para o futuro também. A parte da capacitação dentro do ecossistema, que é uma das nossas soluções, é muito para isso, para o artista ter visão. A gente quer que os artistas comecem a ter visão sobre o mercado, sobre a própria carreira, para que eles consigam ter essa capacitação e conseguir fazer com que eles se mantenham nesses lugares onde eles chegaram, né, dentro dessa jornada. E aí, puxando um gancho disso que você está falando, eu acho que é muito da construção de um legado do próprio artista, né? Para ele conseguir ter a trilha dele ali, né? E fazer a carreira durar também. Porque quantos artistas a gente vê também que, às vezes, até tem um hit, tem uma música que bomba, depois a carreira... some. E eu acho muito legal quando o artista, que é o que a gente mais tem batalhado assim para criar essa clareza de qual que é o mapa do jogo, né? Assim, cara, beleza, eu tô fazendo a minha carreira aqui, eu preciso investir, eu sei que eu preciso fazer o digital, como a gente tava falando, mas qual que é o mapa do jogo? Então a gente tem buscado traduzir muito, tipo assim, cara, você tá no estágio tal, agora você precisa fazer isso. Esse é o estágio que você tá, não adianta agora você querer fazer outra coisa. Se você não fizer o que tá aqui, talvez você não vai construir a comunidade, a base de engajamento, validação de conceito que você precisa para ir para outro estágio. Então você é artista, deixa aí nos comentários qual é a sua dor, porque o Caio vai chegar aí com um lencinho para enxugar suas lágrimas. Ele vai chegar assim todo, porque assim, eu vou nessa calma. Nessa calma, porque mas ele é só tapão. na vibe zen, ele fala com calma, você fica assim, sem brigar. A indústria é isso, aí quando você vai ver, mas ele fala assim, não dá certo. É bom ter, porque não é todo mundo que é assim não, querido, no mercado, que fala tipo assim, ele é de boa. Então, assim, comenta aí qual a sua maior dor, a gente quer saber, porque quem sabe também vai clareando um pouco mais o que você está buscando, porque às vezes o artista é que nem escolher profissão, assim, faculdade. O que eu vou... Então, fala com a gente. A gente faz essa ponte para vocês aí. E puxando um pouco esse gancho que a gente estava falando sobre o artista criar o legado dele e tal, a gente sabe que só lançar música por si só hoje virou quase que fast food, né? Sim. Lançar música ou subir música, a gente sabe que é... E como a Bia ou a visão de vocês também tem sobre repertório e transformar o artista num ativo de verdade também. Porque, claro, a gente está falando de tudo isso, mas tem também grana sempre envolvida, tem do artista construir uma base para ele ali, né? Daqui a alguns anos ele tá recebendo royalty e tudo mais. E assim, o papo na teoria ele sempre é muito mais legal. Então, é legal a gente entender na prática como é que funciona e como é que tem esses retornos, assim. Porque às vezes o artista, ele... Tá, beleza, já comecei a dizer que ele acha que o retorno vai ser, tipo, imediato. logo. Então, eu acho legal vocês também trazerem um pouco isso na prática, porque é isso, a gente vê muito artista... porque eu me informei, não sei o quê. Só que ele não vê na prática como as coisas acontecem. Então, imagina que vocês tenham exemplos do mercado também bem-sucedidos que vocês Eu quero nomes! Ou sem nome. Eu vou só fazer uma pontuação do que eu acredito e vou deixar a Jéssica entrar, porque eu acho que é uma série que ela pode falar melhor, até melhor que eu. Eu venho do rádio e a gente tinha uma máxima no rádio lá atrás que tinha a campanha de 3 meses de lançamento de um artista. Né? Porque era o prazo que a música cansava na programação e depois você tinha que lançar uma música nova. Então, quando o artista ia fazer um planejamento estratégico dele, ele falava, cara, se eu tiver 4 músicas comerciais para trabalhar no ano, eu tô feito. O digital, eu acho que até um pouco que eu brinco que é a geração miojo do micro-ondas, que quer tudo pronto, o resultado pronto, a carreira pronta, rápido, não funciona assim, né? E eu acho que o que aconteceu com as plataformas digitais e o consumo de como a música mudou nos últimos anos fez essa provocação de que eu tenho que lançar uma música a cada 30 dias. Isso me dói demais, porque
existem os dois lados da moeda. Existe o lado de você olhar para o ativo e o artista tem aquela visão de, cara, eu preciso lançar muito para o algoritmo me ajudar. Mas também existe uma dor para mim que é, cara, a sua arte ela não pode ser tão perecível assim de você lançar uma música e daqui a 30 dias essa música nem existe mais no mercado. E às vezes uma baita composição que você teve, ela não teve a curva de amadurecer e, sabe, chegar no público de fato. Então eu tenho sido muito crítico de, tipo, eu prefiro trabalhar música por mais tempo, eu prefiro planejamentos sólidos que façam o artista construir engajamento, construir comunidade, construir legado, que por mais às vezes um número não represente um volume, mas representa qualidade. Né? Então é uma coisa que eu tenho brigado um pouco, mas eu acho que a Jéssica vive o dia a dia desse planejamento de lançamentos, eu acho que ela tem cases legais para falar, mas acho que nomes a gente pode falar. Exposição! Tanana, exposição! Puxando então esse gancho com relação à parte de lançamentos, né? Eu e o Caio, e muito mais eu ali, eu gosto muito de trazer essa provocação para o artista com relação assim. Você quer lançar uma música e o que essa música representa para você dentro da sua carreira, né? Eu gosto muito de olhar o projeto que o artista tem, ou seja, a carreira dele, a música que ele vai lançar, ou o produto que ele quer lançar, um álbum, um single EP, e o que isso vai impactar dentro da carreira dele. E eu gosto de trazer o artista para essa conversa, para ele ter esse esclarecimento. E aí, em cima disso, a gente começa a montar, de fato, como vai acontecer a campanha de lançamento, qual a estratégia, qual a frequência de lançamento. Eu não concordo, eu não acho que é um mercado que realmente precisa ter lançamentos a cada 30 dias. Eu entendo o algoritmo, a gente sabe como funciona, a gente também trabalha com a questão da distribuição, mas a gente entende que o artista, de forma geral, no pensamento macro, olhando visão de carreira de médio a longo prazo, ele precisa entender que cada lançamento é uma construção, não é algo pontual, não é um lançamento e pronto e acabou. Não, é um lançamento hoje e o que você quer construir com isso? É uma nova narrativa, onde você quer falar com o seu público que agora você está se reposicionando num outro gênero? Não sei. Você quer se comunicar com outro público? Um público mais novo, um público mais velho? Você quer atingir uma outra região do país? Você quer se internacionalizar? Exemplos? Então, a gente precisa olhar esses objetivos. Eu sempre coloco em pauta o objetivo daquele lançamento. E aí, obviamente, olhando um planejamento de 1 ano, 2 anos, a gente começa a construir isso. E o artista, independente, principalmente, ele precisa ter essa visão, né? Esse ano, o que eu vou fazer da minha carreira, o que eu tenho planejado. O Caio falou sobre essa questão do Henrique e Juliano, de ouvir 100 músicas na semana, e isso é um início da linha final, que é a questão dos lançamentos. Sim. Se um artista ele ouve músicas, muitas músicas, ele começa a olhar a parte do produto, a raiz, que é a composição, a obra, ele começa a ter um acervo, que depois ele começa a ter músicas que ele já filtrou e ele começa a entender, tipo, eu vou fazer um novo projeto que vai ser um audiovisual ou um álbum, e esse álbum eu quero comunicar isso da minha carreira, eu quero falar isso. Então, ele precisa ter uma rotina e ele precisa ter esse aprofundamento, essa camada com relação aos produtos e as estratégias que ele precisa ter na carreira dele. O que muda a carreira de artista é música, não dinheiro. Só exato. Reforçando. E aproveitando esse gancho, e eu queria usar um acontecimento para saber a opinião de vocês em relação ao que vocês acreditam sobre estágio de carreira. Por exemplo, a Loli Yang foi uma artista que... Artista nunca estoura do nada, né? Sempre dinheiro e muita coisa envolvida para o artista chegar até você. E ela deu aquela estourada, porque a música dela fez um sucesso extremo, aí ela, consequentemente, acaba tendo vários shows para fazer, novos lançamentos e aquela coisa maluca. E eis que ela, num show, simplesmente caiu, desmaiou, passou mal. E no outro dia falou, gente, eu vou dar uma pausa na minha carreira. E eu tenho visto isso acontecer com vários artistas emergentes, que estão furando a bolha. Catriel Paco Amoroso, aconteceu isso. Vejo cada vez mais artistas novos que estão com esse reconhecimento grande falando sobre isso. Então, eu queria saber o que vocês acham disso, porque eu acho que também acaba sendo muito a culpa da própria equipe que está junto com aquele artista, porque ele claramente está estressado e está num ritmo de trabalho absurdo. Então, eu queria entender um pouco a visão de vocês em relação a isso, porque eu acho que cada vez mais o artista, quando ele
procura... Ele já tá um artista, por exemplo, consolidado, ele quer ter uma equipe que vai ser a família dele, porque Sim. vai cuidar dele, porque, tipo, é isso, ele vai confiar certas coisas para delegar aquelas pessoas. Então, para chegar num estágio desse, eu acho que é muito preocupante, porque a gente vê isso acontecendo cada vez mais. Tem um lance que acho que a música independente, ela provoca essa visão do artista, quando ele consegue criar uma estrutura de trabalho profissionalizada, de ele ser independente em tudo, né? E a gente já viveu projetos assim, que o artista chegou, tipo, todo mundo tinha uma função. Tipo, eu sou financeiro, eu sou não sei o quê, eu sou logística, eu vendo show. E eu acho que essa desconexão da parte do que o artista precisa cuidar na arte, e né, na parte de dentro da linha artística mesmo, quando ele mistura tudo, ele quer carregar tudo nas costas, é praticamente impossível, né? Tanto que só que mesmo. hoje eu falei de 4 funções, tipo manager, booker, empresário, investidor. Cara, são pessoas distintas e diferentes, né? Então, existe, óbvio, eu acho que a dificuldade do artista independente de conseguir viabilizar e ter essa equipe. E aí eu acho que a gente pode trazer esses parênteses para qualquer outro tipo de profissão. E o mundo que a gente está vivendo, esse mundo de um monte de informação, todo mundo trabalhando que nem um louco e dando muito mais do que talvez seja o necessário em termos de saúde. Mas eu acho que o mercado da música acaba fazendo essa provocação de... E talvez seja esse o grande ponto que a gente busca até, tipo, se conectar com o artista para essa solução de suporte na área específica que talvez ele não faça, né? Desculpa te cortar, esse ponto que a Ana trouxe, você está trazendo no aspecto do artista mais independente, está começando e tal, mas a gente vê esse acelero do que a gente está vivendo como mundo, sociedade e tudo mais, afetando até nos casos de artistas já consolidados, como que tem equipe e tudo mais, e meio que às vezes o artista independente tem aquele sonho do tipo do mito do eu quero só sentar e cantar, né? Eu quero só fazer show. Mas a gente tá vendo artistas que, na teoria, né, estão só fazendo show, mas estão fazendo show pra caraca. Sim. Tendo Não, com uma agenda de uma agenda show bizarra, absurda, viagem lançando... bizarra. E isso causando também esse burnout, esse cansaço. Mas eu acho que é essa procura do resultado imediato, sabe? Tipo... Mas será que isso vem do artista ou da quem tá por equipe que tá gerindo Eu ele? acho que depende muito do projeto, porque tem artista que tem essa cabeça, né? E tem artista... Deu certo, eu vou ter que espremer o máximo possível. A música urbana é muito isso. Tipo assim, o cara estoura uma música, ele vai hypar e tocar o máximo que ele pode, porque ele não sabe quanto tempo vai durar aquela música e o hype dele. Então o cara, tipo, entende que aquele momento que ele tá é o momento da vida dele. Então ele traz... Antigamente você tinha uma longevidade de carreira, né? Hoje o cara quer trazer, tipo, se eu tô em ascensão agora, talvez eu tenha esse ano em ascensão. Aproveitar. Aí o cara quer fazer 200 shows num ano. Cara, uma hora vai dar um pau em algum lugar. Então eu acho que talvez um ponto para isso, de motivo para isso, seja essa questão do resultado imediatista, sabe? A gente quer muito resultado, a gente tem essa visão de colher rápido. Alguns gêneros musicais, principalmente pop e urbano, passa por essa visão de, tipo, a cadência da carreira, ela passa muito rápido. Então, quando o cara começa a surfar a onda, ele quer tirar o máximo de proveito de tudo. E uma hora, tipo, a conta não vai fechar. A minha visão com relação a isso é que eu acho que os artistas eles precisam sair um pouco do automático, sabe? Eu acho que eles acabam entrando no automático e fazendo tudo que precisa ser feito, né? Olha o digital, olha os outros parceiros, artistas acontecendo no mercado. E eu preciso atingir isso também, preciso acontecer. Se colocam uma pressão que acabam esquecendo da saúde mental, não se cuidam, não cuidam saúde física também, na maioria das vezes. E a equipe, eu entendo a questão da pressão, mas o artista em si, ele é o dono, né? Ele é o dono da carreira dele. Ele precisa também ter o entendimento de que o ritmo pode vir dele também, né? A equipe, a gente tem esse entendimento e de plugar, somos a solução. A equipe é um braço, extensão do artista para fazer o trabalho dele em alguns lugares, dá base para ele, mas ele dá o ritmo. A Lola Young, eu acredito que ela teve uma construção, ela deve ter colocado muita pressão. O game lá fora é totalmente diferente, né, do Brasil, mas eu entendo que é importante que o artista ele tenha como prioridade essa questão de se cuidar, né? Ele entender o porquê que ele está fazendo isso, também ter um prazo. Né? A gente sabe que em determinados momentos durante a carreira do artista, ele vai ter que dar um push. Ele vai precisar acelerar, vai ter que investir mais tempo e mais energia no projeto, porque precisa, mas que isso tem um prazo. Né? Cara, durante o próximo ano, eu vou investir 18 horas do meu dia para fazer um projeto. Beleza, mas isso tem um período. Ele precisa e é legal que ele consciência. esteja preparado antes disso também, né? Fisicamente, mentalmente. Se o artista já é consolidado, já tem dinheiro, ele vai montar uma linha de maquiagem, vai vender umas calcinhas, vai botar uns filhos no mundo e nunca mais lançar disco. Eu acho que tem uns bons exemplos de artistas que entenderam isso e trabalharam uma visão até de
inversa, né? De geração da escassez. Tipo, cara, eu faço show de sábado. Eu não toco em mais de uma cidade por ano. O último show da carreira. Aí tá 3 anos fazendo o último show da carreira. Que não vou fazer mais. Show. Vou sumir. Acabou. Então, acho que tem os dois lados, sabe? Mas isso eu acho que acontece em qualquer profissão. Acho que não é só no mundo artístico, sabe? Acho que a gente tem esse... Eu queria puxar rapidinho, já que a gente sempre dá uma brincadinha em todos os episódios, uma brincadeira rápida com frases e vocês só falam assim, se é mito ou verdade ou depende. E aí se depende, trazer uma explicação bem rapidinho. Eu quero aí que o Igor se vire nessa aí. Essa vai aí ser... o engraçadinho hoje agora. vai ser o Vai Igor. ser o engraçadinho hoje. Vão ter algumas mais pra marketing, outras não, enfim. Aí vocês se viram quem quiser responder. Se a música não viralizar no TikTok, ela já nasceu morta. Mito, verdade ou depende? Mito. Tá. Nossa, muito mito. Entrar em playlist editorial do Spotify garante sucesso. KKK. Se entrar, querido. Que às vezes a música é boa e não... É mito. Eu tô trazendo aqui coisas que a gente já ouviu. A gente também trabalha com música e a gente já ouviu muito isso de artista, né? Então, por isso que eu tô trazendo. Ajuda. Ajuda, mas não garante. Mas não, não vai garantir, não tem como garantir. Fazer feat com artista maior sempre traz bom público. Depende do planejamento do artista. Porque, às vezes, trazer um feat com um artista maior nem sempre é resultado de sucesso. Porque já vi casos acontecer, reais de mercado, até polêmicos, que o artista gravou uma música com um artista muito maior, o artista não tinha representatividade, e todo o ganho do feito daquela música foi pro artista maior. Né? E o artista que era menor, que era o dono da música, simplesmente entrou só com... Então, eu acho que, cara... Achar o artista, às vezes, num tamanho próximo, um pouco maior, é legal, mas não quer dizer que... É mais saudável, eu vou pegar um artista muito grande, vou rapar com ele. E é mais saudável vai rapar pra música ambos, com um artista né? muito grande. Você, às vezes, não vai ser nem lembrado. Exato. Essa aqui vai doer na Jéssica. Música boa de verdade faz sucesso sozinha, não precisa de marketing. Não. Pera aí que não é bem Precisa de assim. marketing, sim. Precisa de marketing, sim. Eu vou até... Vai. Explicar um pouquinho melhor, porque assim, às vezes o artista ele lança a música e ele pensa que ele não precisa divulgar essa música, tá? É só esse ponto que eu quero trazer. Então ele precisa fazer parte dessa divulgação para que a música realmente tenha uma sustentabilidade durante um período que realmente é a campanha que ele imaginou. Então precisa de marketing, independente se é boa ou ruim. Boa. Pode ser aquele marketing fuleiro mesmo, mas que seja, porque a música der não pra deixa fazer, de ser né? um produto, né? Não deixa de ser um produto. Marketing é marketing, né? Não é só do digital também, né? Tem Porque aí todo fica fácil, né? 360. O artista lança a música e some das redes sociais. E é isso aí, valeu, obrigado. Valeu, galera. Tchau. A gente já conversou muito disso, né? De às vezes o artista entender que o lançamento é o fim. Sim. Sendo que o lançamento é o começo início, da parada. né? Mas É o início de uma nova etapa, né? resultado é o começo. a gente de dentro, a gente sabe que, pô, uma música pra ser lançada tem um processo bem longo, muitas vezes antes, né? A gente já trabalhando junto, já viu músicas que tinham sido compostas, sei lá, 2, 3 anos antes. Verdade. Antes de serem lançadas. E aí eu até entendo, às vezes o artista já tá até meio cansado daquela música ou daquele projeto. Ele já ouve a música e já... Mas ele que Puta, não lute. aguenta. Eu sei, né? Mas é Ele isso. que lute. Mas é triste esse tipo de visão, porque é um momento que ele realmente precisa colocar a energia para que as pessoas entendam. Total, tipo aquela assim, música, lançou, né? agora Pro ouvinte, Agora é hora de vender. Fala nem fã, fala pro ouvinte lá na linha final. É a primeira é o vez. começo do contato da música. E ainda tem muita coisa pra você fazer depois de E é lançar. esse tempo que eu acho que 30 dias é uma coisa que hoje em dia não conversa. Então a próxima pergunta era disso também. Lançar um single a cada 15 dias é a única forma de ajudar o algoritmo do Spotify. Mito gigante. E é um mito muito replicado, né? A gente vê. Cara, eu acho que a gente caiu num conto do Spotify ou das plataformas, né? Tipo, Você acha isso? Porque, tipo não assim, contra pra eles, vocês, quanto mais pessoal lançar, do melhor, Spotify. Adoro vocês, mas a gente sabe que no fundo eles vendem anúncio, eles fazem... né, o cliente deles final tá lá por outro motivo. Então, música é só um acessório de conexão. Eu acho que a música ela não é tão perecível e tão efêmera assim pra gente entender que, cara, em 30 dias eu vou lançar outro. Eu lembro de um tempo atrás, tipo, muito tempo atrás, eu acho que até eu estava num tempo que eu estava na rádio de volta, que a Anitta tinha conceituado um lance de, cara, vou lançar uma pancada de músicas. Eu acho que era uma música por mês. Era Foi uma coisa música assim. por mês, esse projeto. Cara, me fala uma música daquele ano que, tipo, sabe, tipo, mudou a vida Foi dela. Eu não lembro, tipo, as músicas, e diferente das outras músicas que ela fez campanha, que ela fez campanha viral, que ela, sabe, fez um trabalho mais massivo e impactou as pessoas com aquilo. Então, eu acho que a música ela tem um tempo de vida. Eu não lembro, mas eu acho que foi a Lauana, que o hit que mudou a Lauana mesmo, tipo assim, que deu ascensão pra ela, a música foi começar a estourar com 5, 6 meses, sabe? Então, tipo, não dá pra gente
pôr o crivo de... Não, tem a Chappell Roan, a música dela foi estourar, ela já tinha lançado, já tinha 2 anos. Sim. A Loli Young é a mesma coisa. Com esse rolê das redes sociais tem acontecido isso, né? De músicas passarem às vezes até de muitos anos atrás. A Lizzo foi assim também, por conta do TikTok, a Doja Cat, eu acho que também as plataformas vieram também para reacender coisas que já foram lançadas dos artistas, né? O uso de catálogo muito importante. Né? Exato. E aí eu acho que essa aqui é bem legal. Eu acho que essa brincadeira vai ser quase mito ou mito, porque eles vão falar mito pra tudo. A gente tá no mito. Mas acho que essa dá uma discussão bem legal também. Ter 1 milhão de seguidores no TikTok, ou milhões, garante bilheteria em show? Não. E aí? Mito total. Mito com força. Vai botar só o celular lá. É mais fácil você encher a live no TikTok do que a birosca do Zezinho Mas eu lá. acho Que que são essa é uma estratégias bem diferentes. E né? eu acho que essa é uma das grandes dores da expectativa, que o artista consome número, que é a quantidade, mas não necessariamente a gente está falando de qualidade e conversão. Eu sempre brinco que o artista tem etapas na vida. Uma é você entender que você é artista, a outras pessoas te reconhecerem como artista, a outras pessoas ouvirem a sua música, a outras pessoas quererem ouvir a sua música. Depois de tudo isso, você tem o desafio do cara querer te ver ao vivo. Sim. Então, por mais que o cara queira ouvir sua música... Ou até poder, né? Não Às quer vezes é dizer que questão ele de quer acesso. te ver ao vivo, que ele está disposto a ter uma experiência, sabe? Então, eu acho que existem curvas de construção diferentes para isso. Então, não necessariamente o artista tá hypado quer dizer que o cara vai lá e vai experimentar o show dele. E realidades também, né? Aquilo que a gente estava falando sobre viralização. Às vezes é um artista que teve um conteúdo, ou alguns conteúdos que viralizaram e nos bastidores ele não tem um projeto autoral para poder vender um show e ter essa bilheteria. E eu acho que o gênero também tem muito essa... Por exemplo, tem gêneros musicais que são muito mais apelativos em questão de venda de show. Sim. Porque um artista pop, a gente sabe muito bem que não fecha tantos shows quanto um artista do sertanejo, do pop samba e do pequeno, pagode. né? É difícil de... Não, mas um pop é Grande até de pegar grande, assim. A gente vê muito mais a galera nos festivais em si do que show solo e comparação com os locais, né? Porque a gente também entende que se um público de um artista não consome, tipo, bebida alcoólica e tal, isso também interfere na venda de show da casa em si. Porque às vezes pra casa não compensa receber aquele artista, né? A gente acho que tem uma discussão muito forte no segmento do rap também em relação a isso, né? Do quanto os cachês foram inflacionando, né? E em contrapartida era um público que ou não paga um ticket tão alto de ingresso, ou a questão do consumo, né? Às vezes tem muito menor de idade. Enfim. É que eu acho que existe uma grande diferença quando a gente fala de gêneros mais populares, que eles são muito voltados a usar uma estratégia de lançamento, de conteúdo, voltada à conversão. Né? Então, quando você fala de pagode, você fala de sertanejo, você está falando de gêneros que eles concebem um DVD pensando que como é que vai ser a turnê, como é que vai ser o show, quais músicas eu vou lançar, em que rádio que eu vou trabalhar. Então, assim, o penso é de uma conversão para uma experiência ao vivo. E às vezes é diferente para outro gênero, para o pop, para o hip hop, né? Porque o cara tá pensando na faixa, na narrativa de um lançamento, Criativo. no que ele quer impactar na sociedade com aquela música. É muito isso. E aquilo vai impactar como arte, mas não necessariamente vai impactar como consumo de experiência de entretenimento. Então acho que esse é um dos pilares porque que às vezes é mais difícil para um gênero ou para o outro, sabe? Quer falar tudo? Não, eu concordo assim com isso. E às vezes o artista, quando ele vai buscar booker, principalmente o booker, assim, nessa questão de tipo, pô, eu sou da alternativa e tal, eu encho as casas pequenas da minha cidade, então tem coisa que funciona, e eu vou citar um exemplo aqui dos meninos da Exclusive, que é uma banda de Florianópolis que, cara, eles estão rodando o Brasil inteiro fazendo show, mas porque eles conquistaram uma comunidade que, cara, eles vão. Só que, tipo, pô, é uma banda de 100 que tentam a mesma coisa e é difícil conseguir. Sim. Então, porque é isso, eles tiveram toda essa construção da narrativa deles e por ser banda eles se ajudam, viaja de carro, tem uma booker mais que tipo conhece os lugares locais, porque, por exemplo, Floripa tem muito esse costume, esse consumo, mas tem outras cidades que não tem, então acaba sendo muito mais difícil. Já é impeditivo pro gênero, né? Exato. Antigamente, quando você pegava até no pop, no rock, você tinha muita construção de álbuns. Né? E o artista tinha aquela visão de sair em turnê com aquele álbum. E o cara consumia o álbum, ele queria ver o show ao vivo. Eu acho que alguns gêneros eles se perderam um pouco nessa construção de lançamentos mais pontuais. E o cara acaba tendo também o consumo em doses, né, conta-gotas. E ele não tem aquela visão de, porra, esse último CD do cara tal é animal, eu quero lá e assistir esse show ao vivo. Não, ele viu uma música. Né? Então, acho que isso também foi um enfraquecimento do ao vivo. Que, por outro lado, muitos artistas começaram a saber explorar
com experiências de label e desenvolvendo seus próprios produtos. Pô, peraí, se eu não tenho um mercado tão ávido pelo meu show, eu não estou talvez dentro do popular, construindo show para palco de grandes eventos que já existem com o meu projeto, eu vou criar o meu próprio projeto, né? Aí você pega, tipo, os churrasquinhos, né, em alguns gêneros até do samba e do pagode, no sertanejo, mas também no pop, que você começa a criar labels mais de experiência. E tem de menor proporção também, né? Tem labels menores, cara, de shows de teatro, eu acho, por inclusive, exemplo. essa é uma das grandes portas para qualquer artista começar a tracionar a carreira. Às vezes até com uma grana incentivada, né? De lei de incentivo, começa a gerar por exemplo. o incentivo das pessoas experimentarem o projeto dele no ao vivo através de um conceito de experiência, não só, né, do fonográfico. E isso começa a conectar. Você acha que também ter formatos diferentes de show também é atrativo para ele conseguir vender? Por exemplo, eu tenho um formato que é com banda, eu tenho um formato acústico, eu tenho um formato trio. Você acha que também isso acaba ajudando o artista para ele conseguir, tipo, ser mais versátil? Você acha que essa versatilidade acaba ajudando ele vender mais show por ele ter mais opção de formato? Cara, isso acontece tanto em artistas já consolidados, né, que o artista, às vezes, ele tem um show formado para grandes palcos, para festivais, para grandes apresentações corporativas, mas às vezes ele precisa de um show mais intimista para fazer um corporativo intimista ou para tocar numa casa de shows menor. Então, assim, até porque o cachê provavelmente vai ser menor, ele precisa ter um custo compatível com aquela entrega. Então, isso se vale para o consolidado, também vale para o pequeno. Né? Porque às vezes, cara, eu posso tocar num trio e fazer várias casas menores, como se eu estiver fazendo um trabalho inicial de prefeitura, eu posso ter uma banda maior. Então, acho que o artista entender a formatação e ter um produto que se encaixa é totalmente versátil para ajudar ele a escalar. E acho que tudo isso volta naquilo que a gente estava falando quando estava falando do ecossistema, das fases de carreira, do artista entender qual o momento dele, de carreira dele, e o que ele precisa fazer em cada um daqueles momentos, né? Que eu acho que é o grande cerne da questão aqui, né? Porque não adianta você vir com receita pronta ou falar que só viralizar um conteúdo no TikTok eu vou ganhar tudo, ou só se eu fizer um show gigante, eu tiver banda que vai dar certo. É o artista entender, e tanto dentro da fase de carreira dele, ou dentro do segmento que ele faz parte. Acho que tá muito do artista também fazer networking com outros artistas do mesmo segmento que ele, entender o que essa galera tá fazendo. Cara, isso é crucial. E tem uma visão que eu acho que é muito legal, que o artista tem uma visão meio pragmática do mercado. Né? Quando você fala com alguns empresários já maduros, ele fala, gênero tal, o número de palcos é mais reduzido. Né? Por que o sertanejo é tão atrativo até para investidores? Porque é um mercado de maior número de palcos que você tem. Então é igual eu vou montar a cafeteria. Qual o maior número de lojas que eu consigo montar com a cafeteria? Talvez seja diferente de eu montar uma loja de esmalte. São mercados diferentes. E quando a gente fala para música, cara, você olha para o sertanejo, você tem feira, rodeio, prefeitura, festival. Ele se enquadra num volume... Cidade pequenininha, cidade grande, tipo, todos E de forma gratuita também, que eu acho que aí atrai muito a questão do público. Tipo, show de graça da prefeitura, dá para ir porque não precisa pagar. Aí você vai para um show de, sei lá, hip hop. Cara, o meu volume de palcos é mais nichado. É bem menor. O meu público ele é bem menor. Eu tenho um nicho bem mais específico. Então, se o artista não entender, de novo, o mapa que ele está jogando, cara, as ilusões vão indo embora. Então, tipo assim, entender qual que é o meu modelo estratégico comercial, como é que eu vou converter, como é que eu vou lançar meu produto, como é que eu vou engajar, criar comunidade, começar a gerar o desejo de experiência ao vivo, criar meu produto próprio. Cara, para cada mercado é um mercado. Só que os conceitos, eles são meio parecidos, né? Você pode usar. Recentemente a gente estava conversando com um artista lá na B-Music, que ele veio com uma dor, que é uma dor muito normal do mercado, que é com relação a, tipo, cara, eu quero fazer show. É um artista novo que está lançando, um grupo, né, que lançou seu primeiro EP. E aí, eu quero fazer show. Como é que faz? Caio, me ajuda. Jéssica, o que a gente pode fazer? E a gente chegou e conversou e, bem, vamos entender o que o contratante busca e o que ele precisa ver para ele entender que ele precisa do seu show. Bem, consegue pensar, então, talvez num projeto mínimo audiovisual para você mostrar o seu show. Mostrar o que é o show. Mostra o seu show. A Iana também agora falando, né? A Iana tá distribuindo as músicas com a gente. E a Iana, ela tem muitos produtos sessions. Então, ela consegue mostrar como é o show dela, né? E não fica só naquela questão do estúdio, onde o próprio contratante não consegue entender como é o show. E até por conta da experiência, dando o exemplo do meu trabalho, o que eu sempre gostei, até como consumo, de ver a versão ao vivo do artista, porque eu fico imaginando como é que pode ser o show dele, porque às vezes eu não consigo ir no show, não tenho a possibilidade de ir.
Eu sei como é que é o ao vivo dele. E, gente, assim, de artista para artista, eu acho que é muito legal você poder explorar essas versões do gravado ser o jeito e fazer um ao vivo diferente. Porque aí vira um novo fonograma, uma nova forma de você poder explorar o seu trabalho e divulgar o seu trabalho. E eu acho que é aí que entra essa conversa também. E eu acho que, assim, eu como artista entrando uma troca com a distribuidora, sabe? De ter isso, tipo, pô, vou lançar versões diferentes e tal. E eu acho que isso acaba sendo muito legal pro artista. E às vezes o artista não precisa no início, ele não vai conseguir talvez fazer uma session tão elaborada. As leis de incentivo estão aí pra isso, gente. Exato. Eu adendo que tudo que eu fiz de projeto foi tudo com lei de, as leis de incentivo. Mas além disso, eu acho que é fazer também, assim, pô, ele vai estar no estúdio gravando, por exemplo, ele pode gerar conteúdo sobre isso, ele pode gravar. Então, assim, hoje a gente, às vezes, com o celular, muitas vezes com o celular, vai fazer filmes com a qualidade boa. Então já não tem mais... Use as ferramentas que tem, não tem como dar desculpa. Dá pra fazer música. E só um outro adendo eu consumo muito conteúdo no TikTok e eu vejo muita música hypando por cortes de shows. Então, tipo assim, cara, tem muita gente que posta um momento do show daquele artista. Isso aconteceu com Luísa Sonza. Sim, muita vários. música, Livinho, que é um momento que ele tá dançando e que a música estourou. Porque ele aparece o show dele. Então, tipo assim, o artista precisa também ter uma estratégia de conteúdo, que isso é vital, é importante demais. Ou ter uma pessoa dentro da equipe dele que esteja gravando e utilize esses conteúdos e jogue nas redes sociais, como também aproveitar a comunidade dele que está no show para pegar esse conteúdo ou fazer incentivar essa galera a postar, para ganhar mais massa dentro do digital e começar a trabalhar as músicas dele, porque é um meio também de trabalho. Legal. A gente tá indo pra finaleira aqui. Mas eu acho que ia ser tão aberto. Não, e a gente vai abrindo um grande umbral, chorar. que é esse mercado. E aí a gente vai afundando e vai ficando assim, meu Deus, que complexo, que loucura. Por isso que a gente bebe, gente. É tipo assim, pop de boteco, porque a gente vai entrando nesses assuntos e a minha vontade é só de beber. Você fica assim, meu Deus do céu, vou tomar uma cachaçinha do Ori. Porque, gente, tipo assim, é complexo o mercado. Pode ser frustrante para muitos artistas quando chegam para procurar vocês e tal, mas pode ser solução para muitos artistas que não sabem para onde procurar. E eu acho que o legal da Bia é que é isso, tem... quando o artista chega lá, ele já vai saber que estágio ele tá e o que ele precisa, porque às vezes o que você acha que você precisa não é o que você precisa, meu filho. E aí eu queria aproveitar, né, nesse meio do caos que é tentar lançar música independente e tudo mais, o artista... Eu queria que vocês dessem primeiro, né, um recado final, que vocês quiserem falar. Mas, né, qual é o primeiro passo prático para se organizar, para organizar a casa hoje que vocês veem para um artista que tá, tipo, totalmente perdido do que ele vai fazer na carreira? E aí, enfim, se quiserem falar um pouquinho mais da Bia. E também divulgar as redes sociais. Legal porque também. Tem várias, né? Grupo Bibi, não sei o que. Exato, coisa pra... Porque é um pra uma coisa que tu quer. Pra uma coisa que tu quer. Então vai ter um ecossistema, né? Então são várias. Exatamente. Cara, eu acho que, primeiro... O artista tem que ter o propósito, por que ele está no mercado. Por que ele faz aquilo, né? Que esse é o ponto principal, que quando eu olho para o artista, eu falo, tá, mas você está aqui entre tantos, sabe? Por que você é diferente do Joãozinho, sabe? Então, às vezes, essa falta de clareza não evolui o artista num segundo ponto, que é o ponto do conceito artístico dele, sabe? Então, acho que propósito é assim, grande pilar. Segundo é o conceito. Quando você entende seu propósito, entende o que você quer falar no mercado, entende qual legado que você quer deixar, eu acho que você começa a validar um conceito muito forte. Um conceito muito forte ajuda você a ter um produto muito bom, né? Porque ele tem verdade, ele tem conexão, ele tem originalidade. E aí eu acho que quando você tem um produto muito bom, o resto do trabalho ele começa a construir em cima disso. Então acho que quando o artista não tem esse pilar de verdade, tudo tá muito só buscando números e resultados. E aí eu sempre brinco que é o trabalho inverso. O cara quer o resultado sem ter a base muito bem feita. Então eu acho que minha dica é essa. E acho que a dica maior que eu posso dar, que eu até fiz um insight no começo, é: artista precisa comer música. Café da manhã, almoço e janta é música. Assim, porque o que muda a vida de um artista é a música. Tipo, não é o plano, o dinheiro. Tudo isso ajuda. É estruturante. Mas se não tiver a música, não vai. Então 70% do game é música. Então, se você não tiver música para lançar, se você não sentar numa mesa com um cara para falar de um lançamento e falar, não, mas eu tenho 50 opções de música para lançar. Não, eu tenho 2. Cara, então já ferrou, porque se uma não der certo, a gente só tem 50% de chance. Então, cara, consuma música de verdade. Consuma e produza, né? Também. E tenha, tipo assim, o que mostrar, sabe? Eu acho que essas são as dicas que eu posso dar. Exato. E aí, um adicional literário pro Caio é que, enfim...
que o Caio pontuou e para os artistas, leiam um livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, para entender o propósito, né, sobre as coisas. Eu tive uma indicação de um livro que você falou. E aí o que o Caio falou para mim é algo que eu converso muito com os artistas, eu bato com vocês também. Gente, é importante que vocês, quando estejam nas redes sociais, busquem referências. Então, tudo que vocês consomem é uma referência. Talvez que vocês não usem hoje, mas vão usar mais à frente. E aí, quando a gente senta para conversar sobre um projeto, sobre a carreira, e a gente precisa de ideias, é um momento que a gente traz a bagagem de todas as referências que a gente viu. Se você não consome nada... Se você não consome nada de forma estratégica, principalmente analítica, né? Tipo assim, cara, por que eu estou consumindo isso? Putz, legal, eu gostei disso aqui porque o look, exemplo. Não é ficar scrollando, que nem não é louco. scrollando, tipo assim, referência. Não, mas tipo assim, cara, esse é um formato de conteúdo que eu quero fazer, vou guardar nessa pasta. Esse look aqui, pô, legal, vou guardar isso aqui. Você começa a criar um acervo de referências que em algum momento você vai usar, seja até numa composição de música, ou como também na produção de conteúdo. Então, referência é uma coisa que o artista precisa para qualquer coisa na vida. Então, tenha isso em mente. E aí, só para finalizar o que você falou sobre o mercado ser complexo, sim, o mercado da música é muito complexo. E por isso, não dá para acreditar em fórmula pronta. Não dá. Arrasou. Tome. Posso só fazer uma vírgula? Toma. Vai, faça. Não é só inspiração. Tem também a transpiração. A gente está fazendo um projeto de uma artista com um potencial muito legal. E eu conectei uma pessoa muito experiente na parte de composição. Ele deu uma tarefa para ela. Eu quero que você acorde todo dia, pegue um caderno e escreva 3 páginas. O que der na sua cabeça. Sabe? E aí depois a gente foi pesquisar. Isso tem uma parte de um livro, só para fazer o adendo que a Jéssica falou, que é o Caminho do Artista. Acho que é Juliana Cameron, alguma coisa, ou Julia Cameron. Que basta muito por isso, sabe? Tipo, às vezes o criativo, ele precisa de transpiração, ele precisa de método. E o artista às vezes acha que ele só vai acordar num belo dia e vai querer escrever o hit da vida dele. Cara, não é assim, sabe? Ele precisa ser alimentado, né? Precisa. Porque a música é como qualquer outra profissão. Você tem que praticar, você tem que se profissionalizar, e isso vai em todos os escopos dela. Então, você como compositor junta com os amigos também. Se você não sabe muito bem, até para ser um pouco mais versátil, você, dá para ganhar dinheiro também como compositor. Então, Exato. junta com os amigos, vai testando cada um isso. traz a sua bagagem, né? Exatamente, porque nem todo artista também ele vai manjar de tudo. Tem artista que ele funciona mais sendo intérprete, tem artista que ele manja muito escrevendo e vai praticando, produtor. Tem um que é mais produtor. Então, assim, extrai o melhor do que você tem e explora muito isso. E tem que praticar, não tem essa de talento. É um exercício, é prática, porque isso vai te tornar um profissional muito mais seguro, vai ter situações que você vai entrar que, cara, com maturidade e a experiência de você ter praticado, você vai saber se sair. Então, isso tudo faz parte do processo de você se profissionalizar e criar uma carreira, né? Porque você não tá criando um hit e tal, você tá começando a contar a sua história. Então, leve isso a sério, porque não é um hobby, né? Quem quer viver de fato de música tem que levar como um trabalho. Para de pensar nos 100 metros, pensa na Exato. maratona. Mas assim, gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui hoje. Eu acho muito legal o projeto que vocês têm com o Grupo Bi. Eu acho que o que vocês proporcionam para os artistas em si, eu acho que é muito importante também ter essas informações de forma muito transparente, a gente sabe que o mercado é cruel mesmo, então eu acho que a gente, quanto mais transparente a gente é com o artista, dá segurança para ele e ele acreditar nele mesmo, né? Porque é como a gente está falando aqui, a gente tem as ferramentas, mas vai depender 100% dele. 100% do artista. Então, queria que vocês divulgassem as redes de vocês, tanto do Grupo Bi, mas também os pessoais, para quem quiser depois acompanhar aí, porque essa galera trabalha, meu irmão. Vai estar então é legal de acompanhar. Na descrição também, mas falem aí pra gente colocar no vídeo. Beleza, as redes sociais então é grupobi.art, do ecossistema, e da Bmusic, bmusic.art. O meu Instagram pessoal é Jéssica Pirizelli. @Caio Bertoni. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigado, pô. Bom. Foi muito maneiro. Depois, deixem nos comentários aí. Eu quero vir uma vez para um assunto polêmico. Tá bom, então, eu achei que eu ia falar várias verdades. A gente faz parte 2, e aí a gente... Agora que a gente falou do assunto sério, produziu. Aí vai vir a Iana, que gosta de o quê? De deixar as pessoas desconfortáveis. A Jéssica mandou um roteiro dos temas. Eu falei, cara, nem ler, que tô indo quero ir pro Não, mas isso é para educar os artistas. Boa. E aí da próxima a gente bem dizer
importante, deseduca os profissionais. Isso, as pessoas exatamente. podem colocar também nos comentários os temas que eles querem ouvir da gente. Exato. Isso é legal pra caramba. Gente, traga polêmica, porque eu amo Irei ser para falar azeda. só Eu verdades. amo. Então, assim, traga, porque eu vou adorar fazer esse caos. E aproveita aí que você tá vendo, já se inscreve no canal BTV, Compartilha. já compartilha, dá o like no vídeo aqui embaixo. Acompanha todo mundo. E, galera, um cheiro, até a próxima. Beijo, galera. Obrigado.